Filho humilha professor e mãe TikToker sai em defesa dele, tá? Vamos. Deixe seus gosteis e comenta assim: filhinho, mamãe vai te proteger. Vamos ver qual é que é o negócio. Eu sei que essa aqui é a mãe, né? Essa moça aqui, né? É a mãe que tinha um filho que não sabe cortar pão. Ela ficou bravinha porque a internet zoou o filho dela porque o filho dela não sabia cortar pão. O filho dela é meio incompetente. E aí a galera ficou brava com ela. Ficou bravo com ela e ficou bravo com o filho dela, quer dizer, e com ela também, né? Que não ensinou o filho dela a cortar pão. E ela deu um rage. Agora, preparem suas facas e preparem o seu pãozinho, porque aparentemente o filho dela foi chamado pela diretoria e ela tá em toda defesinha. Ai, vou defender. Vamos ver qual é que é. Eu já tinha começado a falar desse assunto aqui, comecei a falar de novo, vou me tornar repetitivo pra quem tá aqui na live, mas não tá aqui no corte. Eu vou ver com duas óticas. Por quê? Porque eu fui um dos piores seres humanos que eu já conheci no colégio. Não me orgulho disso, mas aconteceu. Eu era um ser humano ruim. Eu fui pra diretoria inúmeras vezes. Eu já consegui uma proeza de uma vez tinha 6 aulas, né? Tipo assim, primeira aula português, segunda aula geografia. Eu fui mandado pelos 6 professores pra fora. Todos os horários daquele dia eu fui mandado pra diretoria. Consegui essa proeza uma vez. E eu tinha, na minha época, tinha um bagulho, né? Chamava livro negro. Não sei se isso é um termo racista hoje em dia, porque é um termo meio merda mesmo. Mas chamava isso. E eu tinha um próprio. Eu tinha um próprio no colégio. Tinha um próprio, porque eu era muito ruim mesmo. Eu fui mandado pra diretoria praticamente todos os dias da minha vida. Tá ligado? Então eu tenho know-how pra falar sobre ser um aluno escroto. Hoje eu tô convertido. Hoje eu sou um cara da paz. Inclusive, agora eu sou pai de família. Então também vou olhar com uma ótica de pai, né? Vamos lá, vamos ser justos aqui com todos os pontos. Hoje eles estrearam um meio de contato com a mãe dele. Eles ligaram, obviamente eu não atendi, porque era número desconhecido. Aí em seguida me chamaram no WhatsApp. Eu falo com a Tamara, aqui é do colégio tal. Cara, me incomoda muito que toda vez que a galera faz TikTok, eles estão passando esse negocinho na boca, mano. Toda vez. Não tem um vídeo de TikTok que não estão passando esse negócio na boca. Caralho, cara. Caralho. Seu livro poderia ser um best-seller. Um livro de como eu sou uma pessoa melhor? Mas eu fui muito ruim. Eu não mereço, não. Eu era ruim mesmo, tá ligado? Eu não sou uma pessoa ótima hoje em dia, não. Mas é que ser melhor do que aquilo que eu era, né? Não é difícil. Pô, se você dá um bom dia pra uma senhora na rua, já é melhor do que eu era no passado. Pô, eu era um aluno muito, muito difícil, cara. Eu era um aluno muito difícil. Uma vez eu falei pra professora que ela me mandou pra fora, eu falei assim, vou porra nenhuma. Olha isso, mano. Olha a situação, cara. A professora me mandar pra fora e eu falar, vou porra nenhuma. Tá ligado? Aí ela falou assim, tô mandando você pra fora. Eu falei, você não manda em mim, ô idiota? Olha a situação, cara. Aí eu sei que a treta escalou num nível que eu falei que assim que ela saísse do colégio ia tacar uma pedra nela, mano. Olha só que situação. Aí deu uma merda da porra que a professora foi pra diretoria com medo de que ela queria ir pra delegacia me denunciar. Aí me chamaram pra pedir desculpa, professora, pra não dar treta de meus pais ir preso. Olha, mano. Que situação, cara. Que situação. Eu era um aluno muito ruim. Teve uma vez que no pré-3 roubaram meu lanche, mano. E eu guardei tanto rancor que na 7ª série eu fiz bullying com a menina porque eu lembrava que era ela que roubou meu lanche. Do nada, mano. Do nada, a menina falou assim, dá licença, porque eu tava na frente do quadro. Falei, dá licença por quê, ô filha de uma puta, ladrão de lanche, arrombada, bosta do caralho. Ela ficou sem entender nada, porque ela não lembrava, lógico, né? Quem bate não esquece. Quem bate esquece. Mas eu era um ser humano ruim. Mas o tema do vídeo não sou eu. O tema do vídeo é a moça que deu alto X-pose nela, né?
É lucrativo você fazer o auto-expose no seu canal, porque você vai monetizar. Então, eu também dei um auto-expose de mim aqui, porque eu não vou também ser um hipócrita de falar que eu era um aluno bom e tem que seguir as leis humanitárias no colégio. Porque eu não era assim, né? Eu não era assim quando era criança. Eu falei, eu mesma. Então, eu preciso que a senhora compareça aqui. Eu falei, não consigo. Estou em viagem a trabalho e não consigo comparecer pessoalmente. Vai precisar ser por telefone. Porque a maioria das coisas geralmente dá pra se resolver por telefone mesmo. E o Guilherme nem tava no colégio, ou seja, se ele tivesse, eu iria. Mas ele não tava. Aí ela falou assim, eu falei, mas é sobre o quê? Me adianta, sobre o que é? Aí ela falou assim, é sobre questões disciplinares. Eu falei, entendi. Aí eu já catei um printei a tela, mandei pro Guilherme, vai falando. Vai falando por quê? Porque o querido, ele já deveria ter me adiantado qual que era o rolê que ele tinha se enfiado na semana passada. Eu vou contar, tipo assim, na minha época eu não tinha WhatsApp, né? Minha época eu não tinha WhatsApp. Aí, mas tipo assim, teve um caso que muito marcante pra mim, que na época eu nem sabia disso. Mas hoje eu vejo que foi a minha primeira crise de ansiedade da minha vida. A diretora falou assim, Rodolfo, você não pode ir embora sem a sua mãe vir aqui assinar não sei o que, porque você foi pra diretorias muitas vezes, não sei o que lá. Se eu não me engano, foi o dia que eu fui expulso 6 vezes no mesmo dia. Fui expulso da aula 6 vezes no meu dia. Em todas as aulas eu fui mandado pra fora. Aí eu cheguei, minha mãe foi me buscar, né? No colégio. Aí, e ela, tipo assim, a minha mãe passava no meu colégio, me buscava, e eu saía do colégio 11h50, minha mãe voltava pro trabalho meio-dia. Ela passava, me largava na casa da minha avó e ia pro trabalho, né? E aí eu cheguei nela e falei assim, então, você tem que entrar. Aí ela falou assim, não tenho tempo. Falei assim, se você não entrar, eu não volto pro colégio. Aí ela, o que você fez, Rodolfo? Falei assim, complicado. Foi tipo isso aqui, explica antes de eu entrar. Pô, complicado. Aí ela começou a surtar comigo. Hora que eu voltar, você tá ferrado e não sei o que. Abriu e foi, e fechou o carro. E eu lá dentro, entrei numa crise, que eu não sabia o que fazia. E sabe o que eu fiz? Dei um murro no carro. Olha que saída inteligente. Dei um murro, sim, pra frente do carro. E aí, sabe o negócio que abre assim, o porta-luva? Minha mão quebrou ele. Abriu um buraco no porta-luva. E aí eu tava tipo assim, hora que eu voltar, eu tô muito fudido. E agora eu tô mais fudido ainda porque o bagulho tá quebrado, pô. E eu comecei a desesperar, eu fiquei quase sem ar, mano. Tanto que eu desesperei comigo mesmo. Eu nem lembro tudo que aconteceu, mas eu fiquei muito fudido nessa época, eu lembro. Entendeu? Porque eu já ensinei ele que a gente prepara o terreno sempre antes. Tanto que ele sempre prepara o terreno antes. Eu não sei qual foi o que ele achou que isso não ia chegar nos meus ouvidos. Mas enfim. Aí eu já mandei pra ele, vai falando. Aí já vem o textão do Guilherme se explicando o que foi que aconteceu, né? Resumo da ópera. Ele e o Enzo, claro, a dupla dinâmica, estavam caminhando. A versão do Guilherme é essa. Eu e o Enzo estávamos caminhando pela escola de aula vaga e de repente a gente olhou pra dentro de uma sala e viu... Existe isso de aula vaga mesmo? Aula vaga na minha época era aula que a gente decidia que era vaga, né? A gente decidia. Tipo assim, matei essa aula aqui, ela é vaga, mas tipo assim, tava tendo a aula. Temos um professor que a fisionomia dele lembrava um amigo nosso. E nós demos risada porque nós lembramos deste amigo. Esse foi o que ele me disse, tá bom, gente? Que é mentira, obviamente. O que aconteceu? A não ser que, tipo assim, os dois parecem um porco, sei lá. Eles estavam andando na escola, viram um professor que tinha uma fisionomia duvidosa, igual de um amigo deles, deram risada do professor e... Pra mim era quando o professor não ia, a aula vaga. Na minha época, quando o professor faltava, enfiavam um professor substituto que normalmente dava uma atividade que valia nota. Era um inferno, o professor faltava e a gente que se fudia, cara. E do amigo deles, consequentemente, o professor pegou eles, dando risada, se sentiu ofendido, se sentiu bulinado, entendeu? Bulinado que não é o termo que você tinha que usar aqui, né? Bulinado não é quem sofre bullying. A não ser que o seu filho passou o pau no professor.
né? Eu imagino que não seja esse o caso. Espero, né? Teu filho tacou a mão no cu do professor, sei lá. Eu espero que não é esse o caso. E foi pra diretoria, chamou eles, gritou com eles e falou pra eles que isso era inadmissível, blá blá. Ainda queria saber o que é uma fisionomia duvidosa. Ah, ele deve ser gordinho e feio. Shines, blá blá, shines, blá blá, shines. É isso. Enfim. Eu, Tamara, obviamente não vou crucificar os meninos por dar risada. Porque eu dou risada das pessoas e tá tudo bem. Eu adoro rir de pessoa humilhada, fudida na merda. Como que eu vou crucificar meu filho? Eu vejo um mendigo comendo lixo, eu dou uma risada que eu pareço o bola do pânico dando risada aqui, ó. Eu vou embora! A gente ri, tá? Vamos voltar. Vim aqui, ó. Desliga o mimi. O mimi. O professor tá praticando bullying com o garoto? Não, o garoto praticando bullying com o professor. Mimi, que você vai ligar agora. E presta bem atenção. Você ri, você comenta do defeito dos outros, você julga os outros, então se reserve aqui no direito da tua insignificância, que você também... Eu hoje ou eu criança? Apesar de que hoje eu julgo muito também. Pô, tô tomando uma coça aqui. Julga as pessoas e não julgue os adolescentes, ok? Com quem será que seu filho aprendeu? Ela não... Ela trata a criação do filho dela como se ela fosse uma menina daquele filme das meninas malvadas, né? É que essa mulher, tipo assim... Quantos anos ela deve ter? Deve ter 30 e poucos anos, ela tem um filho de 15. Ela deve ter tido filho com 20 anos. E você não tem uma capacidade mental de criar uma criança com 20 anos, tipo, sem você criar ela pro filme Meninas Malvadas, tá ligado? Infelizmente, mano. Tipo assim, não é uma regra, né? É o mais comum. Tem várias pessoas de 20 anos responsáveis. Não é o caso de muita gente, como não é o caso dessa garota aqui, tá ligado? Não tô falando que eles estão certos, mas também não tô falando que eles estão errados. Eu, se fosse esse professor, catava eles na hora, chamava eles e ia desbloquear um trauma em cada um, entendeu? Fazia um bullying, bem bullyingzão mesmo, com Parabéns, é isso. O professor tinha que traumatizar o teu filho. cada um. Com cada um eu ia fazer um bullying. Aí eu ia fazer o quê? Pagar na mesma moeda. Ela tem 20 anos e tem um filho de 15. Não, teve o filho com 20 anos, gente. Agora ela tem 30 e poucos. Ela teve o filho ali pros 20 anos, imaginou, 18, 20 anos. Porque ela deve ter uns 30 e pouco e tem um filho de 15 anos. Então ela deve ter tido ali em torno dos 20 anos. Eu não ia pra diretoria chamar a diretora, pra falar pra diretora que eu me senti ofendido porque eles deram risada de mim. Não, eu ia desbloquear um trauma em cada um dos dois. E vida que segue. A vida é assim, entendeu? A vida tem que ser assim, tem que ser olho por olho, dente por dente. Mas aí o professor não achou que não era uma boa ideia. Pagar na mesma moeda, a mulher tem uma mente medieval. Pois é. Agora, quero ver o dia que realmente fizerem bullying com o filho dela. Ela vai no... Gente, esse moleque, quando falaram que ele era incompetente porque ele não sabia cortar um pão, essa mulher surtou. Imagina se o professor faz um bullying com ele. Ela ia até a demissão do professor. Enquanto o professor não tivesse demitido, ele ia estar fazendo TikTok. Achou que era uma boa ideia ir lá e falar pra diretora. Aí a diretora foi e falou que isso era inadmissível, eles darem risada do professor. De fato, gente, não é uma atitude legal dar risada, né? Eu acho que eles estão errados aí em ter sido pego, na verdade. Porque a gente até dá risada do defeito do outro. A gente até dá risada do defeito do outro. Mas a gente dá risada aqui, ó, quietinho, entendeu? A gente não dá na cara do outro. Ó, filhão, não é que não pode rir do defeito dos outros. Não pode ser pego rindo, né? Tem que rir escondido. Que isso, cara? Porque aí também é demais, né? Aí é demais. Você tá querendo julgar o outro e você ainda tá querendo rir dele na cara dele e que ele não faça nada com você. É demais. Mas enfim, Guilherme fez esse discurso aí pra mim, né? Obviamente, ele acha que eu acredito no discurso dele. Mas tá tudo bem, ele finge que me engana e eu finjo que acredito. A questão não é exatamente essa. A questão é que a escola acha que pra resolver uma questão tão simples quanto essa, porque isso daqui é simples pra mim, gente, pelo amor de Deus. Com e-mail, WhatsApp, telefone, com tanto meio de comunicação, jura mesmo que precisa ser pessoalmente pra falar que eles riram do professor? Aliás, se alguém quiser entrar nesse grupo, ainda vai estar indo os nomes apocalípticos, tá? Agora, parece que entrou um tal de Gustavo. Tem o Arthur, tem o Gustavo, tem o Guilherme e tem o Enzo. Resumo, o professor ficou ofendido, ficou chateado, gritou com os meninos. Aliás, eu não gosto que grita com o Guilherme não, viu, meu querido? Olha aí. Imagina se ele falasse que o seu filho é um inútil. Não gosta que dá um gritinho.
Imagina se ele falasse o quão insignificante é a existência do seu filho com um moleque de 15 anos que não aprendeu a cortar pão. Você quer ensinar, você ensina, mas você não grita com ele não, que senão eu vou gritar na tua orelha. Mas pode ensinar a cortar pão porque você não ensinou. Mas voltando. O Guilherme fez a defesa dele, o Enzo fez a defesa dele, jurídico, aguardo a defesa de vocês. E eu vou entrar em reunião com a escola daqui a pouco e vou ver o que a escola tem pra dizer. Aí eu trago atualizações pra vocês, mas basicamente é isso. Eu achei completamente errado, é igual eu falo pro Guilherme, você quer ser esperto, quer fazer arte, só não seja pego. Cara, literalmente ela literalmente fala isso. Ó, se cometer um crime, pode cometer. Mas se for pego, é preso, pô. Crime só é crime se você é pego. Só tem doença quem faz exame, tá ligado? Porra, que mulher é essa, cara? Entende? Não é arte que eu falo, gente, coisa errada, crime, não tô falando disso. Ah, tá bom. Só bullying. Bullying não é crime? Não tem crime pra bullying? Mas eu tô falando da pessoa que quer ser esperta, quer fazer um bullying com alguém, só não deixa isso estourar pro meu lado, entendeu? Meu Deus do céu. Essa mulher aqui, ela é tipo assim, quer ser um bosta? Seja, desde que não me liguem. Não deixa chegar até mim, que é o que eu falo. Foi pego por estar rindo de outra pessoa. Sabe, tanta coisa pra ser chamada a atenção, mas é chamada... Podia ter sido pego porque matou alguém lá dentro, né? Eu já fui pego por burrice. Cara, não tem nada mais humilhante do que ser pego na escola por burrice, mano. Nada mais humilhante. Eu já fui pego na escola. Pra quem não sabe, meu nome não é Rhodes, né? É Rodolfo. E eu pichei a escola inteira, mais ou menos uns 60 lugares do colégio. Rodolfo. E a diretora me chama um dia e fala assim: Rodolfo, antes da gente conversar sobre tudo, eu só queria dizer uma informação pra você e o resto você vai refletir. Se eu puxar aqui do pré-1 até o terceiro colegial todas as listas de nomes, você sabia que você é o único Rodolfo da escola? E aí, mano, eu fiquei 100% de xereca, mano. Eu fiquei 100% de xereca, mano. Tá ligado? Eu simplesmente era o único Rodolfo do colégio inteiro. Como que eu ia falar que eu ia escrever Rodolfo do colégio inteiro? Não era eu, porra. Tá ligado? Aí ela falou assim, você vai ter que pintar a escola. Tá? Que isso? Que isso? Aí, graças a Deus, era a última semana de aula. Aí eu descobri, eu tinha pichado vários armários também. E o armário saía com borracha. E aí eu comecei a apagar os de borracha. E tipo assim, eu demorava 2 minutos pra apagar. Mas na prática, 2 horas. Pra apagar cada um. Que eu ia devagarzinho, porque tinha tempo, né? Tinha muita coisa pra apagar. Até acabar as aulas. Minha ideia era acabar as aulas. Tá ligado? Aí acabou as aulas, fui embora. Falei assim, esse é um problema pro Rodolfo do ano que vem. Quando eu voltei, o colégio foi reformado e pintou tudo. Amém! Amém! Não tive que pagar a pintura. Atenção porque tava rindo de outra pessoa. Na minha época, eu fazia umas coisas bem piores. Eu humilhar a professora, uma vez eu coloquei o professor pra comer cocô. Mas enfim, não tô dando ideia pra fazer não, viu, Guilherme? Você dá uma controlada aí, senão eu acabo com sua raça. Hoje é... Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Tem mais vídeo dela, né? Tem mais vídeo, vamos ver. Tem coisa que fica complicado passar pano. A escola tá certa. E educar um ser humano não é ensinar a dar bom dia pro porteiro. Sobre a ligação da escola do Guilherme. Hoje eu quero falar com vocês um assunto muito sério. Hoje pela manhã eu falei pra vocês que a escola havia me ligado e tudo mais. Falado que o Guilherme tava rindo da cara de um professor junto com outros alunos e tal. Enfim. Eu vou tentar ser o mais rápida e objetiva nesse vídeo. Tá. Pra fazer com que vocês entendam alguns pontos. Primeiro, não é normal rir da cara de um professor. Ué, você tinha falado que era só não ser pego. Até agora há pouco. Mudou já, né? Lê os comentários que não abalou com a opinião, já mudou, né? A opinião pública não tá com você, você já mudou de opinião. Óbvio, o professor, ele é a autoridade máxima dentro da sala de aula. A questão que eu... Já mudou o discurso. No mesmo dia, nem trocou a roupa
e já mudou o discurso. Mas falei sobre a falta de autoridade que as escolas têm hoje em dia em lidar com alunos, adolescentes, crianças e afins. Só que isso eu sei que que responsabilidade disso não é só da escola, né? Se a escola toma qualquer ação, ela sai como, nossa, super errada. Então eu sei que isso não é só responsabilidade da escola. Ponto. Eu entendi isso e eu entendo que a escola tem as suas limitações, mas acho sim que falta autoridade. Ponto 2. Não é normal rir da aparência de ninguém. Só que Você falou que todo mundo faz. venhamos e convenhamos. Todo mundo ri e comenta da aparência de alguém. Todo mundo faz isso. A questão é, quando eu falo não ser pego, você não faz isso na cara da pessoa. Você faz isso no off. Às vezes você faz um comentário tipo, a pessoa é desprovida de alguma coisa. Você faz isso no off com seu Ela falou a mesma coisa de novo. amigo e tá tudo bem. Agora, se você falar pra mim, porque eu não comento da aparência de ninguém, eu não falo da aparência de ninguém, porque eu acho que a gente tem que falar, mentira. Às vezes você é falsa com aquela sua amiga que faz um monte de coisa pra você. Então toma vergonha na sua cara que você fala mal da sua família inteira. Entendeu? Então é mentira. Meu trabalho é falar mal dos outros. Então eu tenho um aval. Existe, todo mundo comenta de alguém, todo mundo comenta alguma coisa, seja da aparência, seja do caráter, comenta de alguma coisa. Então não cabe a nós aqui colocar os adolescentes, esperar que os adolescentes sejam maduros a ponto de não zoar ninguém. Gente, pelo amor de Deus, todo mundo já passou pela adolescência, todo mundo já foi zoado, todo mundo já zoou. Então vamos entender, tipo, a linha de raciocínio deles. Cara, pior que na minha época resolvia assim mesmo, mano. Na minha época era assim mesmo. O único jeito de sair do bullying era ser pior, mano. Mas, assim, hoje em dia a gente sabe que é errado, né? Inclusive, peço perdão aí pras 70 mil pessoas, mais ou menos, que eu devo ter feito bullying na vida. Tô brincando, não era tão ruim. Não era tão ruim. Adolescente tá quase com barba já. O filho dela? O filho dela tem quantos anos? Pô, na minha época era muito comum, né? Todo mundo... Pô, tinha um moleque na minha época que ele queria ser padre e automaticamente todo mundo decidiu que ele era gay. Pô, é foda, mano, é foda. É foda. Quer ser padre porque quer dar o cu e não pode, tá ligado? Era foda, mano, era foda. O moleque só queria ser padre, mano, tá ligado? Nem sei se ele foi padre, né? Sei lá se ele foi padre. Era foda, mano, era foda. Hoje, no dia de hoje, morreu uma professora minha. Eu vi hoje cedo. Na época, zoavam até a professora, mano. Que ela era gordona e ela apoiava a apostila na barriga, mano. E equilibrava. Ela conseguia segurar a apostila sem as mãos, mano. Parecia o Harry Potter. Colocava o bagulho em cima da barriga e segurava. Mano, não tem como. O adolescente ia pro caralho com isso, mano. Mas assim, é errado? É errado. É errado, tá ligado? Eu sou mãe de adolescente, não dá pra eu punir o meu filho toda vez que ele tiver uma atitude que eu tive no passado. Então eu preciso sentar e conversar com ele. Não é normal rir da aparência do outro, mas você faz isso o quê? No off. Você faz isso no off. Porque você faz que eu sei. E ele também vai fazer que eu sei, porque ele é adolescente e tá tudo bem, ele vai viver a adolescência dele. É isso. Ponto mais importante de tudo. A escola me ligou. A gente fez uma chamada de vídeo. Eu entendi qual que foi o contexto da situação. Eu entendi que foi um contexto ruim, não foi algo legal, foi algo assim... Foi algo... Quem diria, né? Quem diria que foi ruim? Ruim. Não vou entrar tanto em detalhes, mas, por exemplo, uma pessoa, ela é magra demais. Aí os meninos vão lá e tipo, zoam isso. Ele é gordo, né? Não vou explicar o contexto, vou dar exatamente o oposto. Ele é gordo, zoou o cara porque ele é gordo. Não foi isso que aconteceu, tá? Mas digamos que seja isso. Não é algo a ser falado, entendeu? Você não fala, você não zoa o corpo de alguém pra essa pessoa, você não deixa ela constrangida nem nada do tipo. Resumo da ópera. Conversei com a escola, falei com a escola tudo o que aconteceu, sabe? E ainda a escola me falou que tinha a filmagem, as câmeras, eles estavam brincando e dando risada, mas tipo, não tinha vídeo, não tinha áudio dos meninos falando nada. Tudo que aconteceu foi tipo assim, o professor se sentiu de uma maneira, vendo os meninos tendo uma atitude. Caralho, mano. Isso que é loucura, né? Hoje em dia tudo as pessoas pedem prova, né? Me mostra as câmeras. Meu colégio não tinha câmera, mano. Era tipo assim, o que a professora falava tava certo, tá ligado? Mesmo que o aluno discordasse. A professora que decidia, tá ligado? Não tinha câmera. Teve uma vez que eu instaurei o comunismo no colégio, né? Tinha um aluno muito rico. Muito rico. E aí ele comprou, tipo assim, na época a gente comprava cartinha do Pokémon, tá ligado? E tipo assim, todo mundo, pô... Eu lembro que cada vez que eu tirava 10...
Meus pais me davam um pacotinho que vinha 5 cartas, tá ligado? Ele comprou 500 cartas no dia que começou. No dia que começou. Tá ligado? Ele não sabia brincar. Aí, e ele ficava tipo assim, ele era rico e snob. Ele chegava, ó o tanto que eu tenho. Ó o tanto que eu tenho. Tá ligado? O que eu fiz? Roubei ele. Ai, cara. Não devia ter começado esse vídeo hoje. Roubei ele. Pra distribuir entre todo mundo. Aí, hora que eu peguei, ele surtou. Ele não sabia que fui eu, né? Ele não sabia. E aí, tipo assim, ele chamou a diretora e a diretora entrou falando assim que ia chamar a polícia. Eu falei assim, cara, eu vou ser preso porque eu tô com a porra da carta desse gordo. Desculpa, desse moleque do caralho aí. Ó, voltei pra adolescência agora. Moleque chato do caralho, vou ser preso. Aí eu fiquei desesperado. Ela falou assim, vou olhar a bolsa de todo mundo. E tava onde? Na minha bolsa, lógico. Aí tinha um cartaz, mano, caído do meu lado, assim. Que tava na parede e caiu. Eu peguei todas as cartas e joguei atrás do cartaz. Era muito óbvio porque eu que tava do lado? Era. Mas o fundo da sala era todos os alunos que era ruim. Então, era óbvio pra todo mundo, né? Sei lá. Aí, o que eu fiz? Levantei, tropecei, quase caí de propósito no cartaz e falei assim, eita, diretora, as cartas aqui. Mó surpresa, o ator. Olha aqui, ô Pedro. O nome dele era Pedro. Ô Pedro, olha aqui, cara, tava aqui atrás. Achei pra você. Aí devolveu pro moleque, tá ligado? Mas assim, se tivesse câmera, o ponto que eu comecei isso é o seguinte. Se tivesse câmera no colégio, eu tava onde hoje? Na cadeia. Graças a Deus não tinha. Os meninos tiveram uma atitude que não era pra ter. E a escola tomou uma ação mediante a isso, mediante ao que o professor reportou. Aí eu falei assim, bom, o que eu quero saber? Existe um áudio, algo gravado que mostre o que eles falaram? Não estou invalidando jamais a forma como o professor se não tô invalidando não, mas me prova, senão é mentira. sentiu. Só ele sabe como ele se sentiu, entendeu? Mas eu quero saber se existe um áudio a ser gravado, porque eu quero usar isso também na minha conversa com o Guilherme. Aí eles falaram que não, que o que existe é tipo assim, uma dedução do que foi falado, né? A forma como o professor se sentiu. Aí eu falei assim, mas aí a gente precisa ter um cuidado também. Novamente, não invalida a forma como o professor se sente, mas a gente não pode trazer para os meninos todo o peso de tudo que ele já passou na vida dele para uma ação dos meninos. Os meninos precisam ser punidos, eles precisam ser chamados, precisa ser chamada a atenção deles, claro. Tem que existir uma punição. Mas o moleque admitiu? Pois é, mas ele quer fugir, ela quer dar um jeito de fazer o filho dela sair disso aqui e meter o B.O. na escola. Sabia que antigamente... O que eu fiz? Atualizações sobre... Meu Deus. Colocar neles um peso que talvez eles não tenham... Talvez não, tenho certeza. Porque eles não são meninos ruins, são meninos bons, entendeu? Os neném, que faz bullying com o professor. Guilherme, ele me ajuda muito no dia a dia. Menos a cortar pão, né? Quando eu preciso ter qualquer cuidado com a minha mãe. O Enzo é um menino extraordinário. Então, assim, são pessoas que eu conheço a índole. Então, eu tô falando sobre pessoas que eu conheço. E não estou falando que eles não têm que ser punidos. Aí o diretor falou assim, não, eu concordo. O professor, inclusive, mostrou essa preocupação e tudo mais. Resumo da ópera. Os meninos vão precisar fazer aí um trabalho comunitário pra... Caralho, vai pro trabalho comunitário mesmo. Pra compensar essa atitude e pra se conscientizar em relação ao bullying, o que eu acho válido. Da hora. Podia levar a mãe junto, né? Podia levar a mãe. Na minha época eu não tinha isso não, senão eu ia ter feito bastante trabalho comunitário. O que eu acho válido porque, novamente, eu nunca normalizei o bullying. Normalizou sim. No seu vídeo passado você normalizou sim. O que eu falei? Não, eu normalizei sim porque eu acho que deveria ser mais normalizado. O que eu acho válido porque, novamente, eu nunca normalizei o bullying. O que eu falei? Não, eu normalizei sim porque eu acho que deveria ser mais normalizado. Mas o que eu falei... Caralho, cara. Uma coisa é você ser um bosta que nem eu no colégio. Uma outra coisa é você crescer e continuar achando que tava certo em ser um bosta. O mínimo que a gente tem que fazer é admitir que a gente era um bosta, né?
sobre o bullying é que era menos chato quando as pessoas não enxergavam todo esse problema. Eu queria ver, filho. Eu queria ver se alguém chegasse no você e ficasse falando assim: ô moço, por que você faz seus vídeos parecendo tomar uma chinelada? Você que é a Tamara que faz o patati e patatá no TikTok, que essas bochechas cheias de blush, você não ia aguentar 10 minutos da vida no bullying, filho. Só que, gente, eu tô falando do meu local de fala. O meu local de fala não doeu tanto. É fácil eu falar que o bullying não doeu tanto, mas uma pessoa que sofreu racismo, por exemplo, nela doeu muito. Então, pra mim não doeu tanto, eles falavam, ai, você é seca, ai, você... Filha, é você que tá falando que tem que normalizar. Você fala merda, você se corrige, você tem quantas personalidades? Você é magrela, ai, porque você é seca do Nordeste. Eu tava cagando, eles podiam falar o que eles quisessem, eu podia comer o que eu queria, doce a hora que eu queria, entendeu? Então, em mim não doía. É por isso que, pra mim, bullying é normal. Mas pra uma pessoa que sofreu racismo, por exemplo, não é. Doeu. Então, vamos aos fatos. Vou falar rápido porque já tô falando demais. Ela se defendeu falando que ela sofria bullying por ser magra. Mano, ela parece as pessoas que falam que sofre racismo por ser branco, né? Eles vão fazer um trabalho pra se conscientizar em relação a tudo isso. Eles têm que entender que não é assim. Eles não podem constranger uma pessoa dando risada ou qualquer coisa do tipo. Ah, é besteira. É besteira. Mas eles poderiam ter feito isso ali, entre eles, escondido. Entendeu? Ah, mas você tá ensinando eles a fazer escondido. Gente, pelo amor de Deus, para de falso moralismo. Todo mundo fala mal de todo mundo por trás. Entre aspas. Assim, todo mundo faz um comentário ridículo por trás. Cara, ela é o adolescente até hoje, né? Você faz algum comentário por trás que você seria cancelada com certeza. Então vamos, sabe, vamos aceitar isso primeiro? Vamos aceitar que a gente não é perfeito antes, aí depois a gente julga o outro. Resumo. Não tô falando que eles tinham que rir ou qualquer coisa do tipo. Eu só acho que se fizesse algum comentário, não era jamais na cara da pessoa, constrangendo a pessoa, fazendo... Eu acho mais digno falar na cara da pessoa. Nada é mais feio do que falar pelas costas. Agora, se você chegar na cara das pessoas e falar assim, acho você um bosta. Acho digno. Acho digno. Senão você é falsa. Você só é falsa, né? Verdade, ela só é falsa. Qualquer coisa do tipo. Resumo, gente. Eles serão punidos dessa maneira. Eles vão fazer uma atividade pra se conscientizar. Vão ter que estar mais cedo na escola, entendeu? Vão chegar mais cedo na escola 3 vezes na semana. Ótimo. Que pelo menos tá em algum lugar. Terceiro ponto. Terceiro não, que já deve estar no 50º ponto. A escola tem sempre que trabalhar em conjunto com os pais para que o adolescente, que a criança, se torne a sua melhor versão. Mas você não tá fazendo a tua parte, o que adianta? É sempre um conjunto, não é um guerreando contra o outro. Então eu tô completamente de acordo com a escola. Se a escola virasse pra mim e falasse, o Guilherme vai ajudar a fazer merenda durante 2 meses, junto com as tia da merenda. Ótimo, vai. Vai lá com as tia da merenda. Só não pede pra ele cortar pão, né? Os pão vai vir tudo pra pessoa cortar. Ah, hoje tem cachorro quente. Vai vir o pão aqui e a salsicha aqui. Porque ele não sabe cortar e colocar dentro. Eu não mandei ele ficar zanzando na sala dos outros, dando risada do povo. Paciência. Aí as pessoas falam, mas você fala que não gosta, que grita, e você com certeza iria brigar por ele fazer alguma... Não ia, gente, vocês não me conhecem. E eu zoaria o Guilherme, sim. Eu zoaria o Guilherme, sim. Eu era a primeira pessoa que eu falava pro Guilherme, não faz isso daqui não posta essa foto não, que tá bem feio nessa foto. Olha isso daqui, ó, o jeito que tá parecendo... Não, tá horrível. Isso, esse moleque vai morrer na terapia quando crescer. Eu vou sair com o Guilherme e falo pra ele, você vai que chinelo horroroso? Eu vivo falando algumas coisinhas assim, ó, pra... Parabéns, parabéns. Mãe do ano, porra. Mãe do ano. Gente, por que eu não posso falar isso? Eu mesmo humilho meu filho. Meu filho é uma humilhação só. Adoro humilhar meu filho. Adoro. Se tem uma coisa que eu amo é humilhar meu filho. Humilhar meu filho é perfeito. Cara, que bosta, hein? Que bosta de mãe. Pelo amor de Deus. Que bosta de mãe. Jesus amado. Mas é isso, né? Mas é isso. Que loucura. Foda-se também, né? Foda-se também. É isso. Tomara que ele... Devia ter como dar suspensão na mãe. Acho que é isso. Eu sei que eu vou sofrer, né? Se meu filho souber 10% da coisa que eu fui, eu vou sofrer. Que exemplo que eu vou dar, né? Mas o que importa é o que a gente é hoje, não o que a gente foi um dia, né? É isso. Deixa o like, se inscreve. E comenta aí sobre alguma vez que você foi pra diretoria e por quê. Muito obrigado.